Olá pessoal, professor Dias de Física, sejam todos bem-vindos ao canal CN Física Dias, tá certo? Hoje nossa aula será a aula número 3 de eletrostática. Professor, qual será o conteúdo hoje a ser abordado? Nós temos dois assuntos importantes, que são os condutores e isolantes e princípios da eletrostática. Vamos ver o que seria condutor e isolante. Primeiro detalhe, pessoal, que todo condutor apresenta cargas livres. Quando nós falamos de cargas livres, pode ser qualquer tipo de carga. Carga positiva, carga negativa, tá bem? Então, todo material que apresenta mobilidade de cargas livremente, eles são chamados de condutores. Mas por que isso acontece? Justamente porque alguns átomos, aqui seria o núcleo, tá? Alguns átomos, os elétrons, por exemplo, estão mais afastados do seu núcleo. Então, ele tem uma certa mobilidade. Tá? Por exemplo, se tratando de elétrons livres. Então, quanto mais afastado está do núcleo, mais ele tem essa mobilidade. E o primeiro exemplo, então, de elétrons livres são os metais. Ah, professor, então os metais apresentam elétrons livres em sua estrutura eletrônica, tá bom? Então, devido à sua camada mais distante, a força, né, de interação está mais fraca, ele tem essa mobilidade. Então, todos os metais são condutores elétricos. Agora, existe uma outra situação em que as cargas chamadas de íons, elas têm uma mobilidade também. Quem seriam eles? Seriam as soluções iônicas, uma bateria. Nós temos também, no caso das lâmpadas fluorescentes, os íons que são, né, apresentados nas lâmpadas, soluções iônicas. Então, quando a gente fala de soluções iônicas, nós estamos falando de íons positivos e negativos. Agora, ao contrário dos condutores que não apresentam cargas livres, tá? Só é importante destacar aqui que os metais são elétrons livres. Vamos colocar que são elétrons livres, enquanto nas soluções nós temos os íons. Vamos ver agora quem seria contrário aos condutores. Os isolantes, pois não apresentam cargas livres. Mas, professor, por que não apresentam cargas livres? É o contrário do condutor. Vamos supor, um átomo, no caso, o seu elétron está mais próximo do núcleo. Então, aqui nós temos o núcleo. Então, o elétron que está mais próximo do núcleo, ele tende a não estar livre. Professor, quem seria o tipo de material que não apresenta carga livre? São os metais. Por exemplo, nós temos borracha, nós temos madeira. Professor, então esses materiais não têm elétrons livres. Nós temos o ar,
nós temos água pura. Agora é bom destacar, por exemplo, aqui o sal de cozinha, o NaCl. O sal de cozinha, na sua estrutura sólida, ele é isolante. A sua estrutura sólida, ele é isolante. Porém, pessoal, quando nós colocamos ele numa solução iônica, ele se torna condutor. Então, por isso que a água, quando apresentar íons sem ser água pura, ela é um condutor. Por isso que a água, quando ela é pura, ela é um isolante. Então, essa diferença entre condutores e isolantes, carga livre e cargas não livres. Vamos agora ao próximo tópico. Princípios da eletrostática. Olha, pessoal, seria um princípio, né? Princípio é algo a ser obedecido, tá? Para que o fenômeno ocorra de forma que você não viole a lei da natureza. Então, o primeiro princípio que nós temos é o princípio da atração e da repulsão, também chamado lei de Dufay. Vamos ver o que diz a lei de Dufay. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Então, aqui nós temos positivo com positivo, repulsão, negativo com negativo, repulsão, e positivo com negativo, atração. Tá bom? Então, é importante destacar que nós temos dois casos de repulsão. Mas, será que apenas um caso de atração? Vamos ver uma observação. Uma observação a fazer sobre o corpo neutro. O corpo neutro, ele tem atração através de uma indução eletrostática de corpos por corpos eletrizados. E seria um corpo eletrizado? Ele seria positivo ou negativo. Então, um corpo neutro pode ser atraído também por corpo eletrizado, mas através de uma indução eletrostática. Como seria esses exemplos de atração de um corpo neutro por corpo eletrizado? Vamos ver aqui. Geralmente tem essa pergunta. Imagine você que nós temos aqui uma esfera pendurada, uma esfera condutora, e nós temos um bastão próximo dessa esfera. E ele diz que esse bastão está carregado positivamente, ou seja, falta de elétrons. E ele pergunta qual o sinal que está tendo a esfera aqui, ao sinal que poderia estar aqui próximo da esfera para que ocorra aqui a atração. Pessoal, se ocorreu a atração, nós temos duas possibilidades. Quais seriam as duas possibilidades? Ou a esfera está negativa ou a esfera está neutra. Bom, então, muito cuidado, porque a atração também pode ser com corpos neutros. Então, ou ela está negativa ou está neutra. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos a seguir. O primeiro exemplo que nós temos é quando pegamos uma caneta e eletrizamos a caneta. Observe que os papéis estão neutros, e a caneta, supondo aqui, pessoal, que ela ficou negativa. Então, ao aproximar uma caneta negativa de um corpo neutro, atraiu o papel. Por isso que a caneta gruda o papel, tá, em sua superfície. Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo é quando nós temos os pelos arrepiados.
ao aproximar, por exemplo, de uma televisão, as televisões de tubo, aquela televisão de tubo, quando você desliga, ela fica carregada negativamente e o pelo está neutro. Então, por o pelo estar neutro, ele é atraído por um corpo eletrizado. No caso da televisão negativa, outro caso que ocorre também, um saco de hortifrutis, aquele de supermercado, ao passar o braço próximo do saco de hortifruti, o seu pelo é arrepiado. O terceiro exemplo é que um balão que está eletrizado, vamos supor que ele está negativo, e atrai um filete de água. E a água aqui, no caso, está sendo atraída, né? Vamos supor que a água aqui está neutra, e ela está atraindo, né, a carga, sendo atraída pela carga do balão, certo? Então, professor, existe a possibilidade de neutro ter repulsão? Não, apenas atração, tá bom? Então, todos esses exemplos aqui é apenas atração. Então, não podemos esquecer de destacar. E o princípio a seguir é o princípio da conservação das cargas elétricas. O que diz o princípio? No sistema eletricamente isolado, importante destacar isso aqui, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é sempre constante. O que significa dizer isso? Quando ele diz isolado, não está sofrendo interferência de um meio para que essa soma se altere. Então, é um sistema que está realmente sem ter contato com o meio externo. Então, veja aqui essas duas esferas, A e B. Nós representamos antes por QA e QB. Nós representamos depois com esse símbolo aqui do apóstrofo do português, QA e QB, depois, apenas para diferenciar o antes e o depois. Essa seta que está indicando aqui está indicando que ocorreu algum processo de eletrização. Pode ser qualquer forma de inserir ou arrancar elétrons. O que diz então se eles estão isolados? Que a somatória algébrica, pessoal, da carga antes tem que ser igual à somatória da carga depois. Ah, professor, então esse princípio diz que as cargas não podem ser alteradas. A carga antes tem que ser igual à carga depois. Vamos ver o exemplo a seguir. Nós temos dois copos, A e B. A carga do A, 2 milicoulomb, e a carga do B, menos 6 milicoulomb. Você observa que o A está com falta de cargas e o B com excesso aqui de cargas, tá bom? Então, qual seria a somatória das cargas? Então, a somatória das cargas antes é igual à soma que é algébrica, a somatória da carga A antes mais a carga B também antes. Então, vamos colocar apenas os valores aqui. Carga A mais 2 mais menos 6. Então, ficará menos 6 com mais 2, menos 4 milicoulomb. Então, a somatória das cargas antes está dando menos 4. Por algum processo, tá bom, pessoal? O B transferiu cargas para o A. Agora, o A está com excesso. Quanto ficou o B? Então, pelo princípio da conservação das cargas, a carga antes tem que ser igual à carga depois. Então, pelo processo
da conservação, qual será o valor da carga depois? O mesmo valor da carga antes, menos 4. Então, para descobrirmos aqui o QB depois, nós utilizamos a igualdade da conservação, vitória das cargas depois, QA mais QB. Vamos então substituir o valor, certo? Aqui menos 4, o QA menos 2 e o QB é o valor que nós queremos. Ah, professor, o menos 2 passa para o outro lado, então logo o valor do QB será menos 2, menos 4 com mais 2. O valor do QB será menos 2 milicoulomb. Observa, pessoal, menos 2 do A com menos 2 do B, a somatória está dando menos 4. E como antes, a somatória também é menos 4, certo? Espero que você tenha compreendido. Te vejo na próxima aula. Aquele abraço.